Bem-vindos ao segundo módulo, Qual o Propósito? Neste primeiro episódio do segundo módulo, vamos falar sobre propósito e motivação intrínseca. Vamos saber porquê encontrar um propósito naquilo que fazemos, de que forma é que podemos pensar propósito, descobrir o nosso propósito e alinhar as nossas equipas dentro do nosso propósito. Alexandra, Marta. estás boa? Sim. Olá mais uma vez. Olá mais uma vez. Alexandra, o que é isto de propósito e porquê é que se tem tornado cada vez mais um objetivo? Olha, à semelhança do que já falámos, por exemplo, no propósito, no episódio da empatia, que é algo que existe em nós, esta tendência de nos ligarmos ao outro, é algo que já nascemos assim. Esta necessidade de propósito também é uma das características do ser humano e que, acima de tudo, é indicador do que possa ser uma vida plena, desta felicidade e deste bem-estar que todos nós, ao fim do dia, acabamos por procurar. E o facto de termos um propósito tem um impacto positivo nas nossas vidas, em várias dimensões. Por exemplo, ajuda-nos a eliminar aquela chamada dissonância psicológica que acontece e que nos torna mais propensos ao tédio, aborrecimento, ou seja, porquê? Porque ajuda-nos a ver para além de nós, ou seja, ajuda-nos a colocar e a exteriorizar o que são as nossas intenções, ok? E ajuda-nos também a tornar-nos menos egocêntricos, de alguma forma, e este ver para além de nós ajuda-nos também com este impacto positivo tem a nível também da nossa autoestima, ou seja, há um aumento da minha autoestima por esta sensação de competência, de realização, de eu conseguir algo que é importante para mim, ok? Se pensarmos concretamente também aqui, e porque estamos num contexto de saúde, pensem, por exemplo, e um dos impactos positivos de ter um propósito é trazer-nos esta esperança e a resiliência. Pensem nos doentes, com doenças graves e prolongadas, a importância que é o facto de terem um propósito e uma intenção na sua sobrevivência, na sua cura. É sabido e existem evidências sobre isso, que essa existência de propósito também lhes aumenta a forma como sobrevivem, como lidam com a adversidade da doença. Portanto, tem estes vários impactos positivos e é diferente de pessoa para pessoa, ou seja, que isto do propósito difere também de pessoa para pessoa. Mas também te ia perguntar isso, que é, dá-me um exemplo do que é um propósito, efetivamente, se puderes, e gostaria também de saber se achas que há vários tipos de propósito, além, portanto, dar-me um exemplo de um e depois explicares-me se há vários tipos de propósito ou se há só um tipo de propósito. Sim, sem dúvida. Eu gosto sempre de desmistificar esta ideia de propósito, porque quando falamos em propósito, muitas vezes nós pensamos assim, eu costumo dizer, quem trabalha comigo já ouviu este exemplo várias vezes, que é, nós estamos a falar concretamente ao nível do Gandhi, não tem que ser assim, ou seja, existem vários tipos de propósito. Ao longo da nossa vida nós podemos, de alguma forma, evoluir. Não sei se evoluir é a expressão certa, mas podemos transitar, porque se um propósito ficar cumprido, nós podemos transitar ou criar um novo propósito. Mas eu gosto sempre de dar este exemplo e deixo até uma recomendação de leitura de um exemplo real, que é o livro do Viktor Frankl. Ele foi um dos sobreviventes nos campos de concentração na Segunda Grande Guerra, e o livro chama-se Um Homem em Busca de Sentido. E para dar um exemplo concreto, por exemplo, ele no seu trabalho e na sua obra mostra que os prisioneiros destes campos de concentração tinham uma maior probabilidade de sobreviver se tivessem um propósito. O que no caso dele foi o que aconteceu. Ele, como médico que era, o que aconteceu foi que o propósito dele durante o tempo de concentração, e porque viu destruído todo o seu trabalho de uma vida, foi recuperar todo o seu trabalho. Ou seja, isto era um propósito, que era algo muito pessoal, não é? Muito dele, mas que lhe deu alento para continuar, para ver algo maior. E quando tu perguntas se há vários tipos de propósito, podemos começar mesmo por aqui, ao propósito de sobrevivência, não é? E acho que este parece mais ou menos claro, que provavelmente, felizmente, não estará aqui entre nós, mas que é muito comum em algumas zonas do planeta e do país, infelizmente, de situações de sobrevivência, de fome, situações de guerra, ok? Esse é um propósito, ou seja, sobreviver pode ser um propósito para muitas pessoas na nossa realidade. Depois, outra forma de propósito é podermos ter como propósito adotar
um framework, se é que posso dizer, que já existe. Isso acontece muito com a religião. As religiões, no geral, têm um conjunto de princípios, de ideais, que há muitas pessoas que são devotas a isso, ou seja, vivem em função disso, depois com um objetivo maior, ok? Depende do que é a religião em si. Qual é a religião, mas o propósito nesse caso é o objetivo, entre aspas, final, não é? Aquilo que fazemos tudo isso exatamente. E lá está, eu aqui encaixo claramente um framework, um ideal de propósito que não é meu, mas no qual eu me fundo de alguma forma, ok? Existem também ainda o que pode ser, o que muitas vezes é chamado um propósito mais cumulativo, mais pessoal, que é sucesso, riqueza, é um propósito como outro qualquer, e há pessoas para as quais esse é um propósito, o status, a obtenção de riqueza. Depois, algo que eu acredito que estamos numa fase da nossa vida enquanto humanidade que há cada vez mais pessoas a poderem ir para esta parte do propósito que é mais altruísta ou idealista, que aí sim implica eu querer de alguma forma ajudar o mundo. Seja de uma questão mais, seja de um ponto de vista mais idealista, ou seja, eu quero ajudar a nível de combater as alterações climáticas, as injustiças, as desigualdades sociais, ou mesmo de uma forma muito concreta a ajudar a aliviar o sofrimento dos outros, seja por voluntariado. Cada vez mais pessoas com quem eu falo e com quem eu trabalho me falam desta necessidade de querer ajudar, seja ajudar a desenvolver pessoas, ok? Entra dentro deste propósito. E ainda num propósito que é muito pessoal, do ponto de vista de desenvolvimento pessoal e espiritual, que tem exatamente esse foco. Portanto, há vários tipos de propósito e, acima de tudo, se me perguntares, então, o que é que pode ser uma forma simples de dizer, o propósito é o nosso porquê, ok? A nossa razão, de alguma forma. É muito engraçado porque tu estás a falar, e falaste-me, eu por acaso conheço o livro que referes, e faz-me sempre lembrar, não sei quem é que nos está a ouvir e já viu o filme Da Vida é Bela, não é? Que o pai consegue dar um propósito ao filho. É muito semelhante, eu acho que é tentar acabar o jogo dentro do campo de concentração. É uma história triste, mas maravilhosa. E agora, quando falaste dos tipos de propósito, lembrei-me muito da pirâmide de Maslow. Não sei até que ponto é que pode fazer sentido, mas a pirâmide de Maslow, como sabes, diz-nos as necessidades do ser humano. E vai desde a necessidade de sobrevivência até à necessidade de fazer alguma coisa assim, superior a nós próprios, não é? E, portanto, no fundo, o propósito deve estar, de alguma forma, elencado a esta necessidade. Mas, para mim, eu sempre achei que propósito e paixão eram dois princípios assim um pouquinho, como é que eu ia dizer, um bocadinho que se misturavam na minha ideia. Há diferenças, pelo que eu estou a perceber. Propósito e paixão não são de toda a mesma coisa. Não só pode coincidir, que o nosso propósito possa de alguma forma ajudar-nos a viver algo pelo qual somos apaixonados. E acho que essa é uma das grandes, acho que na minha perspectiva, é uma das grandes confusões, se é que se pode dizer desta forma, que hoje em dia vemos cada vez mais pessoas a dizer quero viver a minha paixão ou o meu trabalho, ou mudar de carreira e trabalhar só com a minha paixão. Eu acho que é importante nós podermos ver isto à luz de algo que é diferente, ou seja, a paixão é algo que é mais sobre emoções. É o que me faz sentir bem, ou seja, é aquilo que eu amo fazer. E o propósito é uma razão, ou seja, vai para além da paixão. Enquanto eu posso ter várias paixões ao longo da minha vida, há várias coisas pelas quais eu sou apaixonada e que eu posso fazer cumprindo ou não cumprindo o meu propósito, não é? Portanto, é algo muito mais, eu diria, imediato, como a própria paixão diz. E o propósito é mais focado e ao mesmo tempo é mais abrangente, porque é o meu porquê. E dentro disso cabem várias coisas, ou seja, pode gerar até uma grande frustração quando nós começamos a pensar nas nossas paixões como o nosso propósito, começarmos a definir dessa forma. Fica difícil porque rapidamente pensamos assim, então desapaixonamos. Exatamente. É mais fácil desapaixonar porque não tem que... eu acho que viver no nosso propósito muito provavelmente pode colocar as nossas paixões e o que é importante para nós na prioridade, ok? Mas não é a mesma coisa. Deixa-me tentar fazer aqui uma analogia. Portanto, se eu tivesse, vou tentar, sem rede. Sem rede. Se eu estivesse num barco, num rio, a remar, e gostasse muito de remar,
a minha paixão era o que me faria remar. E o meu propósito seria o farol que me diria para onde é que eu tenho que remar. Faz sentido? Deixa-me Pensar no meu exemplo. Sim, pode ser, pode ser. Então eu continuo a remar, porque sinto essa paixão, esse trabalho, não é? Mas, na verdade, o que me diz para onde é que eu tenho que remar e orientar a minha paixão Sim. é o propósito. De alguma forma podes dizer que esta paixão pode servir o teu propósito, pode estar incluído. Isso é o melhor, não é? Isso é o melhor. E às vezes pode coexistir ou não. É uma coisa que é interessante, nisso que estavas a falar dessa forma. Uma das minhas áreas de paixão é a área do Growth Mindset, aliás, sobre a qual também escrevi um livro. E, à luz desse conceito de Growth Mindset, que é as nossas capacidades não são fixas, nós podemos desenvolver com trabalho e com resiliência competências e qualidades em algo que, por exemplo, gostamos, e quando nós nos desenvolvemos e nos tornamos bons a fazer algo, é muito provável que também nos apaixonemos por esse algo. Sei que isso tenha que ser o meu propósito, ok? Portanto, há aqui esta distinção entre estes dois conceitos que eu acho que eles podem caminhar juntos sem terem que estar dependentes um do outro, eu acho. E o que dirias se agora aumentássemos aqui o grau de dificuldade? Não estou a brincar. Mas se falássemos do conceito de motivação e propósito, também há aqui alguma relação entre eles, não? Sim, o propósito de alguma forma impulsiona esta motivação. Ou seja, se eu tiver um sentido de propósito, se as minhas atividades, o que eu faço no dia a dia estiverem alinhadas com isso, é óbvio que eu acabo por me sentir mais motivado. Mas eu coloco aqui uma questão importante e liga de alguma forma aquilo que falámos há pouco, quando me pediste um exemplo, que é, para quem está aí desse lado, já alguma vez se perguntou a si próprio o que é que faz no seu trabalho? O que é que eu faço, concretamente? E, sim, enquanto gestor de um negócio, enquanto gestor de uma farmácia, já pediu aos seus colaboradores para descreverem isso? Porque as respostas podem ser claramente surpreendentes, podem estar mais próximas ou mais longe, de alguma forma, de se efetivamente o seu negócio está ou não alinhado com algum tipo de propósito. Eu gosto sempre de dar este exemplo, que não é meu, é um exemplo que provavelmente pode ser uma história, um mito, mas quando falamos desta parte do propósito, reza a lenda, então posso dizer desta forma, que há uns anos atrás, há uma história em que uma das pessoas que trabalhava na limpeza da NASA foi, quando de uma visita do John Kennedy às instalações, ele perguntou a essa pessoa o que é que ele fazia do seu trabalho. E a resposta dele foi surpreendente. Ele respondeu: eu estou a ajudar a colocar o homem na Lua. E isto é efetivamente uma prova de que qualquer trabalho, qualquer atividade, qualquer que seja o nosso envolvimento, por mais mundano que seja, pode ter um propósito. Neste caso, aquele homem encontrou o seu propósito, era contribuir para um bem maior. Algo que está acima do trabalho em si. Exatamente. A parte do trabalho dele era uma peça naquela engrenagem maior de levar o homem à Lua, que era também importante, ok? Então isto para dizer que, voltando ao início e para desmistificar, não precisamos que o propósito tenha que ser algo efetivamente ao nível da estratosfera, mas sim algo que seja muito pessoal, que seja um sentido meu para poder, de alguma forma, avançar. E cada vez mais as pessoas, é sabido que as condições de salário, obviamente, são muito importantes quando nós começamos, e para quem recruta sabe que efetivamente esse é um dos pontos, mas cada vez mais esta ideia de propósito, porque está também ligada à motivação e aos resultados que podem atingir, é cada vez mais importante e mais colocada em conta quando alguém escolhe um novo trabalho, por exemplo. Isso já entramos aqui também na parte mais empresarial, cultural, não é? Estamos aqui já na parte de propósito das empresas, das pessoas que trabalham nas empresas, alinhado ou não com o propósito das empresas. Que impacto é que esta busca de propósito de que estamos a falar, não é? Individual e também empresarial, na cultura que tem na cultura das empresas e nos seus negócios, e como é que se estão a transformar as empresas e os negócios, exatamente. Olha, o conceito de propósito nos negócios não é novo, e nesta parte particular da nossa conversa vou falar com base em estudos que têm vindo a ser feitos. Vamos falar de números da McKinsey e outros da Deloitte, mas para terem uma ideia, hoje em dia apenas 7% do CEO das empresas que estão no ranking da Fortune é que acreditam que devem se concentrar especificamente nos lucros da empresa.
seja, significa que há 93% desses CEOs que acreditam que o propósito é mais importante do que se focarem noutras coisas, o lucro há de chegar. Exatamente, exatamente. Portanto, não é novo e podemos ver que é uma boa prática da estratosfera, mas das empresas e dos negócios bem-sucedidos. E isto leva-nos, de alguma forma, a tentar chegar mais perto do que é, então, concretamente, como é que eu posso definir o propósito do ponto de vista do negócio. E o propósito não é mais do que o papel que esta empresa ou que este negócio desempenha na sociedade, ok? Associado ao valor que ela gera, ok? Porque ela tem um propósito, mas tem que estar associado a gerar esse valor. E isso inclui não só as necessidades às quais a empresa responde de uma forma consistente, e esta parte da consistência, já falámos também noutros episódios sobre, já não me lembro em que contexto, mas esta consistência no propósito é muito importante. E que seja direcionado a nível de todos os seus stakeholders. Também já falámos nisto noutras situações, ou seja, não só os meus clientes, mas os meus fornecedores, os meus parceiros, portanto, todas as clientes pessoas. Internos, exatamente, todas as pessoas. E obviamente que tem um impacto no meu modelo de gestão, nas minhas estratégias, nos meus comportamentos, de uma forma geral. E por isso, para dizer que, e quando vou buscar este consistente, o propósito é muito mais do que uma ação de RP, uma estratégia de marketing ou algo que muitas vezes nós usamos para safar, diria eu, esta necessidade de chegar mais próximo do cliente. Hoje em dia, e se nós pensarmos em conjunto, as empresas, os negócios estão a ser chamados a contribuir para a sociedade. Nós não estamos só a falámos de crises, de onde viemos há uns anos atrás. Neste momento estamos a enfrentar uma pandemia. Cada vez mais existe a noção de alterações climáticas, injustiças. Há toda uma mudança neste mundo a acontecer e as empresas e os negócios estão a ser chamados a poder contribuir para isso. Não podem fingir que nada. Não podem fingir. E a tendência hoje em dia é que quem se deixar para trás nesta hipótese de contribuir, também de alguma forma, quem não alinhar, pode ficar deixado para trás. É assim que eu queria dizer, nesse sentido. Mas a verdade é que, neste caso, particularmente nestes episódios que temos vindo a gravar, muito direcionados para a farmácia, faz todo o sentido, não é? Porque as farmácias estão altamente envolvidas na sua comunidade, na comunidade onde estão, não é? E muitas vezes vejo as farmácias prestarem apoios para além daquilo que é a sua prática no dia-a-dia, não é? Envolvem-se com centros de solidariedade, com escolas, etc. E isso tudo, imagino que caiba, não é? No propósito que estas farmácias decidem que eventualmente vão ter para existirem, não é? Sim. E portanto é interessante porque tudo está dentro deste envolvimento social que estás a falar, compreendo. Então, de que forma é que a orientação para o propósito está relacionada com a criação de valor, na tua opinião? Sim, também temos vindo a falar muito de criação de valor e acho que neste episódio até pode tornar mais sexy para quem está a ouvir e com mais vontade de, se ainda não estão alinhados em termos de estratégia e o propósito com a estratégia, acho que é uma boa forma de podermos também motivar neste sentido. A Deloitte identificou alguns, e eu digo isto porque foi efetivamente a fonte onde utilizei aqui, e poderemos ter outras pesquisas e outros estudos, alguns impulsionadores principais da criação de valor. Ou seja, o facto da minha empresa ter um propósito e uma estratégia alinhada com esse propósito traz-me algumas vantagens, nomeadamente a nível de marca e de reputação, e agora permitam-me, vou assim aqui mais ler porque são mesmo números, ou seja, 66% dos consumidores consideram o propósito de uma empresa ou de um negócio quando têm de tomar a decisão de comprar. Okay? Portanto, isto, naquele processo de compra do consumidor, isto é tido em conta. Por exemplo, a nível das vendas ou da inovação, é 4 vezes mais provável comprar de uma empresa com propósito, ou seja, eu enquanto cliente tenho mais propensão, quando eu percepciono esse propósito, ok? Do que uma empresa que não tem um propósito bem definido. Em termos das nossas equipas e da eficiência em termos de operações, quando as nossas equipas estão alinhadas e percepcionam este propósito, estão alinhadas, nós temos o impacto positivo, por exemplo, a nível da redução dos acidentes de trabalho, que engraçado. Redução do turnover de pessoas e cerca de
4, 5% do aumento dos lucros, ok? Aquilo que falavas há pouco, não nos focámos nos lucros, fomos no propósito, depois os lucros surgem. Vêm por arrasto, de alguma forma, e posso dar também o exemplo a nível da retenção de talento, ou seja, hoje em dia quase 80% das pessoas preferem trabalhar para uma empresa com propósito. Portanto, isto diz muito, e acho que se dúvidas houvessem da vantagem nós podemos criar e pensar num propósito para o nosso negócio, acho que estes são fatores que nos ajudam a alavancar essa vontade, de alguma forma. Então, agora tocaste aí no ponto-chave também, que é como farmacêuticos, sim, que nos estão a ouvir e a ver, como é que nós podemos definir o propósito do nosso negócio? Como é que nós podemos arregaçar as mangas e começar a trabalhar no propósito? Olha, como sempre, há uma coisa que é importante, enquanto é o exemplo, não é? Enquanto gestor, enquanto dono de uma farmácia, enquanto alguém que tenha essa capacidade de definir o propósito do negócio, eu tenho que começar por mim. Tenho que começar por mim, não só por definir o que é o meu propósito, ou também o propósito do meu negócio. E podemos começar. Há muitas formas de o fazer e eu lanço aqui o desafio para que as pessoas possam também procurar e tentar perceber que forma é que se torna mais clara ou mais fácil para si, mas acima de tudo, se quisermos ser muito práticos, a melhor maneira de escrever uma declaração de propósito é o meu porquê. Okay? Qual é que é o porquê da existência do meu negócio, ou seja, que diferença é que ele faz na vida das pessoas que eu sirvo, de uma forma geral. E identificar este porquê ajuda-me a clarificar as prioridades do negócio, logo a partir daí já começamos com uma estratégia diferente e, obviamente, definir a estratégia com base nisso. Nota que o propósito deve ser inspiracional, mas não deve ser vago, porque ele tem que ser concretizado, ok? Portanto, isso é muito importante, nós pensamos que, lá está, tem que ser algo que seja colocado em prática. E nota também que disse que começamos com o porquê. Aliás, acho que hoje este é um daqueles temas que é interessante para as pessoas poderem ler e encontrarem também o seu caminho aqui. Há outro livro do Simon Sinek que é o Start with Why, começar com o porquê, e ele apresenta um modelo muito simples, provavelmente já foi atualizado entretanto, mas acho que para começar pode fazer todo o sentido, que é começar com o porquê do negócio e só depois perguntar como, ou seja, como é que o meu negócio, como é que o meu negócio faz para chegar àquilo que exatamente. Eu penso. E só depois é que eu vou dizer o quê, ou seja, que produtos ou serviços, não é? Falamos ainda de pessoas, que infraestruturas, exatamente, ou seja, recursos. Começamos pelo porquê, só depois o como e só depois o quê, ok? Isto também no fundo, de alguma forma, desculpa interromper, Xana, mas isto no fundo faz lembrar um pouco aquela autenticidade que também já falámos N vezes aqui, não é? Sim. Só começando no porquê é que conseguimos ser autênticos depois naquilo que estamos a fazer, efetivamente, não é? porque vem desse lugar do que é realmente importante, não é? Na verdade. Eu posso deixar aqui uma forma muito simples, mais uma vez digo, é no contexto deste videocast, posso desafiar neste sentido. Quando colocarem esta pergunta de, ok, o que é que o meu negócio faz, ou o porquê do meu negócio, e quando eu tiver a resposta, escrevam-na. E depois perguntem novamente, qual é que é o benefício disso? E respondam. E perguntem novamente, qual é o benefício disso? Porque vamos passando camadas e vamos chegando ao core, que é realmente importante. E talvez depois com esses atributos seja mais fácil construir o significado disso. Eu costumo dar este exemplo de, imaginem uma empresa que vende carros elétricos, ok? E quando pergunto quando esta pergunta, o que é que faz? Ok, vende carros elétricos, qual é que é o benefício disso? Reduzir a poluição, qual é que é o benefício? E de repente podemos chegar a um propósito que faz mais sentido, por exemplo, neste caso, que é criar uma forma sustentável de viajar. Que nem sequer fala em carros. Que nem sequer fala em carros, ok? E isso é o que vai ligar as pessoas ao que vão fazer diariamente nos seus negócios. É uma coisa que também temos visto acontecer na área da saúde, nomeadamente nas farmácias. Antigamente as farmácias tratavam os doentes ou vendiam medicamentos. Hoje em dia as farmácias estão muito mais viradas para a saúde e para a prevenção e, portanto, de alguma forma facilitam a saúde. Não sei como é que cada um há de ter o seu, mas está muito, o propósito hoje em dia já sofreu essa alteração também, não é? E a saúde sim envolve ter saúde ou não ter saúde. Sim. Alexandra, só mais uma última pergunta. Como é que tu achas que os líderes inspiram os funcionários a conectar as suas funções com o propósito da empresa? Porque eu posso concluir que o propósito da minha farmácia é levar saúde a toda a minha comunidade, mas as pessoas que estão a trabalhar comigo
ainda não estar neste barco, não é? Como é que os líderes podem fazer isto? Olha, mais uma vez, depende, não vai haver nunca nenhuma receita, mas podemos deixar daqui algumas ideias, porque se partirmos do princípio que o propósito é muito emocional, não é? É mesmo daqui, e é muito pessoal, significa que eu não posso, de alguma forma, impingir, desculpem a expressão, este propósito, mas eu posso criar pontos de ligação, ok? E se eu sei qual é que é o propósito, por exemplo, do meu negócio e da minha empresa, se eu tenho estado a definir, eu posso, por exemplo, entender, falarmos de paixão, ok? Então, qual é que é a paixão das pessoas que trabalham comigo, das minhas equipas, e, por exemplo, ligar essa paixão aos objetivos que eu estabeleço para elas. Aquilo, por exemplo, ter em conta aquilo em que elas são boas, aquilo que elas realmente gostam. Isso é uma forma de podermos elencar aqui. E podemos também tentar entender, junto das nossas pessoas, quais é que são os seus propósitos, quais é que são as suas motivações e alinhar, ou seja, integrar isso de uma forma que possa casar com o propósito do meu negócio. E coisas simples, nós podemos, só mesmo para terminar, chegar ao pé das nossas pessoas. Tu há bocado davas um exemplo, e eu tenho uma equipa de 10 pessoas na farmácia. Se calhar há uma pessoa que faz parte da associação de pais, se calhar há outro que é treinador de uma equipa, não sei do quê. Então, estas pessoas chegam a outras pessoas e se o trabalho que eu lhes der na farmácia também, de alguma forma, os ajudar a ajudar as suas comunidades, isso pode ser motivador, ok? Não tem que ser literal no propósito da farmácia em si, tem a ver com alinhar e em conjunto todas as partes viverem mais alinhadas com o propósito. Em última instância, no recrutamento também se pode garantir que se recruta pessoas com um propósito mais alinhado com o nosso, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Em última instância, só que, enfim, muitas vezes temos e gostamos das pessoas com quem trabalhamos e, portanto, queremos tornar o ambiente o mais favorável e fantástico possível. Bom, Sandra, muito obrigada. Falámos, de facto, hoje sobre propósito. O que é isto do propósito? O que é isto do propósito empresarial ou corporativo e do propósito individual? E de estratégias para encontrarmos este propósito e também partilhar este propósito com os outros, com os nossos colaboradores e, no fundo, com todos os que nos rodeiam. Muito obrigada por ter assistido. Até à próxima.